mais uma vez de volta, ainda falando sobre o uso da lixeira dentro do Windows XP. Agora vamos observar uma mensagem importante que aparece em relação ao uso da lixeira. Lê comigo. Quando um item excluído for maior do que a capacidade de armazenamento da lixeira, ele não será salvo, será excluído permanentemente. Esta mensagem que tu está lendo aí comigo na tela, tu encontra no menu Ajuda do Windows XP. E por que a Microsoft, lá no menu Ajuda do Windows XP, diz que essa mensagem é importante? Deixa eu te explicar um pouquinho melhor. Quando a gente fala sobre a lixeira, o usuário pode clicar com o botão direito do mouse no ícone da lixeira na área de trabalho. Observa, clicando com o botão direito do mouse no ícone da lixeira na área de trabalho, aparece um menu de contexto, um menu rápido, como esse que tu está enxergando ali na tela. E aqui tem uma opção chamada Propriedades, que se o usuário clicar, e é o que eu vou fazer agora, tu exibe as propriedades da lixeira. E aqui é importante perceber que, por padrão, a lixeira ocupa 10% da capacidade de armazenamento da unidade ao qual ela representa. Por exemplo, se eu tenho o meu disco rígido sendo representado pela unidade C do meu computador, e esse meu disco rígido tem lá tantos gigabytes, o espaço que a lixeira vai ocupar é 10% desta capacidade. Isso dentro do Windows XP, não vale para as versões superiores, porque aí é outro cálculo diferente. No Windows XP, por padrão, a lixeira ocupa 10% da capacidade de armazenamento da unidade. Portanto, a lixeira não é infinita. E isso pode ser alterado, claro, o usuário pode entrar aqui e alterar deslocando a barrinha deslizante, dizendo qual é o percentual desejado que ele quer para a lixeira. Só por padrão é 10%, mas tu pode aumentar, pode botar 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Bem, o usuário define qual é o tamanho desejado da lixeira. Mas é importante perceber que, para efeitos de provas de concurso do Windows XP, por padrão, a lixeira ocupa um espaço de 10% da capacidade de armazenamento daquela unidade. E agora, voltando um pouco então à ideia que eles referem aqui no texto, ele diz: quando um item excluído for maior que a capacidade da lixeira, ele não será salvo, será excluído permanentemente. Vamos fazer esse teste? Acompanha na prática. Tu imagina que eu tenho aqui o meu arquivo chamado prova.doc de 5 GB armazenado aqui na unidade C, na pasta cursos do meu computador. Então, arquivo prova.doc com 5 GB. Vamos imaginar que eu aplico o comando delete, mas pensando que no meu exemplo, a minha lixeira, observa ali embaixo, tem capacidade de 4 GB. O que vai acontecer com esse arquivo que tem 5 GB quando eu aplicar o comando selecionar esse arquivo e aplicar o comando delete, sabendo que a minha lixeira só tem 4 GB? Percebe? O arquivo tem 5 GB. Ele é maior que a minha lixeira, que tem um espaço de 4 GB. Então, neste caso, mesmo que eu aplique o comando delete no disco rígido, como o arquivo é maior que a capacidade de armazenamento da lixeira, já que ele tem 5 GB e a lixeira só tem 4, ele vai ser excluído sem passar pela lixeira. Observa, eu apliquei o comando delete no arquivo que estava no disco rígido, mas como ele tinha 5 GB e a lixeira só tinha 4, esse arquivo era maior que a capacidade de armazenamento da lixeira, então ele foi excluído sem passar pela lixeira. É essa mensagem que apareceu ali quando a gente descreveu que arquivos maiores do que a capacidade de armazenamento da lixeira não são salvos na lixeira, eles são excluídos sem passar pela lixeira. Informação importante que a gente tem aí. Ok? Bem, agora é claro, tem uma outra situação que eu preciso indicar. A lixeira já pode ter arquivos dentro dela. No meu caso aqui, a lixeira tem 4 GB de capacidade total, mas já tem lá dentro um arquivo de 2 GB. Tenta imaginar essa situação. Minha lixeira tem 4 GB de capacidade total, já tem um arquivo lá dentro de 2 GB, e agora eu vou deletar um arquivo de 3 GB. Alguém me diria: professor, ele não vai para a lixeira porque se a lixeira tem 4 GB e lá dentro já tem um arquivo de 2 GB, só está sobrando 2. Então o arquivo de 3 GB não vai entrar na lixeira. Não, vai entrar sim, porque nesse caso 3 GB é menor do que a capacidade total, que é 4. Mas aí como é que ele vai para a lixeira se já tem um arquivo de 2 GB lá? Observa, quando eu aplicar o comando delete, o Windows limpa espaço suficiente na lixeira para acomodar os arquivos excluídos recentemente. Então aquele arquivo de 3 GB foi para a lixeira, porque a lixeira excluiu
arquivos, liberando espaço suficiente nela para acomodar os arquivos excluídos recentemente. E essa descrição também está ali no menu ajuda do Windows XP. Vamos fazer a leitura comigo então da descrição do menu ajuda. Quando a lixeira está cheia, o Windows automaticamente limpa espaço suficiente nela para acomodar os arquivos e pastas excluídos mais recentemente. Informação importante que a gente acabou vendo aí na prática do nosso Windows XP e também em relação ao uso da lixeira. Uma última informação aqui só para mensurar a ideia da lixeira. Se o usuário, por exemplo, selecionar aquele arquivo aulas, que está lá dentro da lixeira. Opa, não, essa partezinha já foi. Deixa eu só passar aqui as informações rapidinho. A gente já passou essa partezinha que eu queria. Observa aqui essas 3 mensagens importantes encontradas no menu ajuda do Windows XP. Vamos fazer a leitura comigo. Primeiro, os seguintes itens não são armazenados na lixeira e não podem ser restaurados. Itens excluídos de locais de rede. Por que essa informação é interessante? Porque eu poderia ter deletado um arquivo que pertence a um local da rede. E itens excluídos de locais de rede, por padrão, não são armazenados na lixeira, são excluídos sem passar pela lixeira, como descreve a mensagem. Itens excluídos de mídia removíveis, como o caso do pendrive que eu mostrei ali, também não são armazenados na lixeira. E por último, itens maiores do que a capacidade de armazenamento da lixeira, como a gente viu, se ele é maior do que a lixeira, esse arquivo também não tem como entrar dentro da lixeira do Windows. Ok, pessoal? Essas são as principais informações sobre a lixeira. E se gostou da nossa aula e do nosso vídeo, marca gostei, isso é bem importante. Também não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!